Então, as composições foi engraçado, porque eu comecei a me interessar pelo teatro, né? Só que depois de um tempo, quando eu comecei a tocar, eu comecei a querer escrever trilha sonora para teatro. Poesia, música, arte, histórias e lendas. É aqui no Cultura Latino-Americana. Mas vamos falar sério agora, né? Porque a gente vai falar sério aqui. E as composições, como começou essa... Então, as composições foi engraçado, porque eu comecei a me interessar pelo teatro, né? Só que depois de um tempo, quando eu comecei a tocar, eu comecei a querer escrever trilha sonora para teatro. Sim. E aí eu comecei a compor, a rabiscar umas coisas para teatro e tal. Na época eu usava muito o Finale, que é um programa de edição de escrita de partitura, né? Sim. E aí ele reproduz e tal. E eu fiz muita composição de espetáculo infantil, por exemplo. Todas com Finale. E aí fui me interessando cada vez mais por essa área e tal, aí chegou com um tempo que eu acabei virando mais músico do que ator, né? Aí fiquei nessa área. Escrever é bom demais, né? Nossa, legal pra caramba, velho. Eu fiz direção musical de espetáculo de fantoches. Caraca, que legal. Eu fiquei quase 10 anos escrevendo, dirigindo a parte musical. E era... Eu acho que era pior ainda, porque você tinha que... fazer a música, a parte da sonoplastia e da música e dar vida ao boneco com a música, né? Então isso era uma coisa muito doida, né? A gente fez um espetáculo assim do Juan Latorre. Do Juan. Se chama Revolução dos Livros. Revolução dos Livros. Revolução dos Livros, que eram os livros que tava contra o videogame e tal na época, porque o videogame tava dominando o mundo inteiro e tal. Meu, espetáculo engraçado, velho. Era espetáculo infantil. Ele é um poeta aqui chileno, né? E eu tô devendo aqui também no canal para fazer uma entrevista com ele. Né? Aí, ó, mais uma figura, né? Merece. E como a gente tá... o Papo de Boteco, a gente pega os lugares legais pra gente estar trabalhando, aqui é uma possibilidade da gente fazer junto com o Juan Latorre, né? De vez em quando dá até pra pegar ele de surpresa, que de vez em quando ele vem. Quantas músicas você tem hoje pronta? Cara, pronta, gravada, você tá dizendo? Gravada. Gravada eu tenho acho que umas 30 e poucas gravadas. Mas eu tô com 6 discos prontos para lançar, com uma média de uns 6 EPs, né? Então, mais essas que estão lançadas aí já. Elas estão nas plataformas, né? Estão no YouTube, estão no Spotify. Tem mais coisas no YouTube do que no Spotify, mas no Spotify tem um disco que eu lancei que se chama Cantos para Minha Terra. Foi uma... eu escrevi ela numa forma de ópera, né? E aí ela narra a história de alguém que vai revisitar a sua terra natal, enfim, encontrar a galera, né? Encontrar suas raízes, enfim. E agora eu escrevi um novo disco que se chama Sob a Brevidade da Vida, que eu recolhi alguns poemas do Facebook durante a pandemia de pessoas que tinham perdido parentes ou amigo pro Covid, né? E aí eu entrava em contato, aí as pessoas falavam, puta, perdi alguém que eu amava muito, tal, não sei o quê, aí desabafava lá nas redes sociais. Você pegou frases que saía nas redes sociais? Como é que foi essa história, Livi? Essa daí? Essa daí. Essa daí, né? Porque a galera tava meio enclausurada em casa e tava começando um desabafo, assim, né? E eu percebi esse movimento da galera escrevendo muito texto de desabafo, ou pessoas que perderam amigos, né, pro Covid, ou perderam parentes e tal. E aí eu comecei a pegar essas frases, aí eu entrava em contato com a pessoa e falava assim, olha, eu musiquei essa frase aqui, vou te mandar, você acha legal, posso publicar, você me autoriza? E aí o pessoal acabou autorizando. E aí eu fiz um disco inteiro chamado Sobre a Brevidade da Vida, né? Sobre a Brevidade da Vida. Que é um título de um livro do... Caraca, esqueci agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco, eu te falo. Então, depois a gente coloca aqui embaixo identificando, isso, né? Mas eu vou lembrar e aí eu te falo. E aí tem esse livro que se chama, de um filósofo, ele se chama Sobre a Brevidade da Vida. Brevidade da Vida.
Interessante. Então, 30 e poucas músicas compostas. Já lançadas, 30 e poucos, uns 30 e poucos. No YouTube, que canal que é? Tem o meu canal, que é o Levi Sintra, que aí tem desde espetáculos que eu fiz, participei de clipes. O último clipe que eu participei foi com Realidade Cruel, né, que ele lançou uma música chamada Filhos do Feminicídio. Pesada pra caramba. Esse é thrash metal. E, inclusive, eu gravei com a Cleide, né, que é daqui de Diadema também. Tá. O pessoal entrou em contato com a gente e tal, falou assim, pô, eu queria convidar vocês pra gravar esse clipe e tal, e a gente foi lá pra Osasco gravar. E engraçado que o Realidade Cruel era uma banda que eu era muito fã, assim, mano, demais, assim, nos anos 90, né, eu estudava no José Mauro lá e eu tinha uma galerinha que curtia muito rap na época. Tá. E tinha uma música chamada Dia de Visita, que a gente era fanático assim, pela música, ouvia pra caramba. E daí quando os caras entraram em contato, falaram, pô, mano, vai gravar um clipe com a gente. Eu falei, caraca, mano, que da hora, vou gravar um clipe com Realidade Cruel. E aí foi mó massa. Mas tem bastante coisa no YouTube lá, desde entrevistas, de coisas, e tem a série de músicas também. Pô, legal, até pra galera poder estar acompanhando o trabalho, né? Lá tem bastante coisa. Aí tem a banda que eu participo também, que é o Cúdia, né? Tem algumas coisas que a gente lançou lá também. Essa banda tem uma história interessante, porque a gente começou a juntar uma galera para escrever, né? Exercitar essa ideia de escrever e trabalhar arranjos, melodias, enfim. E aí o projeto foi crescendo assim, e aí quando a gente viu, tinha uns 2 meses mais ou menos, tava eu, o Thiago Simura e o Rodrigo Ramos. A gente já tava com umas 10, 15 composições por aí. A gente falou, pô, mano, vamos montar uma banda pra apresentar esse troço. Entrevista essa galera também, né? O Simura, tudo. O Simura tem uns projetos legais, cara. Ele tá com um monte de coisa legal aí pra lançar. Que a gente, às vezes, o canal, gente, é cultura latino-americana. E todo mundo acha que cultura latino-americana é só a parte hispânica. E não é, né? Brasil, o que nós vivemos aqui hoje, é essa a intenção, é aproximar o Brasil de toda essa cultura da pátria grande, que é a América Latina, né? Então, nós temos projetos maravilhosos aqui no Brasil, um deles, né, do Levi, e o Simora também, já fica o convite aqui, vamos ver se a gente faz alguma coisa para tentar trazer toda essa galera. Oswaldo também, Oswaldo tem história, hein? Tem história, nossa. Sabe quem gosta de contar história? Vamos lembrar aqui? O Marcos Mello, mano. Marcos Mello. Você já falou com ele? Já. Marcos Mello. Mano, o Marcos Mello é o historiador de Diadema, velho. Marcos Mello é uma cria de Santo Tomé das Letras. Né? Aquele ali de vez em figura, quando ele é uma figura, velho. De vez em quando ele aparece com aquele chapéu de bruxo do Ventania, né? Do Ventania. Né? Ele aparece. E ele é todo. E o Marcos Mello foi meu aluno. Foi meu aluno. É mesmo? Foi. Não sabia, não. Foi. Tem uma galerinha legal, ó. Marcos Mello foi meu aluno. Alexandre Verdério, da Flauta Transversal. Sim. Foi meu aluno. Eu gravei com ele já. O que mais? Nossa, tem um monte. O Pedrão foi meu aluno. Caraca. Pedrão foi meu aluno. Maria Clara, eu cheguei a dar aula para ela na Casa da Música. O que mais? Tem um monte de tranqueira aí de Diadema hoje. Mas o Marcos Mello é legal. E ele tem uns sons legais, hein, mano? O Theo. Muito legal. O Theo, que hoje é um puta cineasta. O Sampa, Theo Sampa. Fez o documentário sobre o Mengele. Mengele Vivo ou Morto. Exatamente. O Theo foi meu Puta aluno. Documentário, galera. Assiste, pelo amor de Deus, mano. Aliás, eu tava com o Theo esses dias. Tava na Amazon, era na Amazon, né? Não sei. Tava na Amazon esses dias. Se eu não me engano, é na Amazon. O Theo foi meu aluno de... Ele hoje é contrabaixista, né? Mas ele foi meu aluno de violão. Olha que massa. E teoria musical também, né? E tinha uma puta banda também que era Negócios à Parte, Negócios à Parte. Com o Wanderson, o Zumbi, toda a galera, né? E eu falo assim, acho que a minha caminhada aqui deu pra eu iniciar muita gente na música, né? Tem uma galera. Eu tava com o Theo essa semana, e até discutindo sobre a questão do... eu sempre tô falando com a galera aqui do meu documentário, que vai sair provavelmente em janeiro de 2023. Esse ano está sendo o ano de preparo, né? Onde nós fomos coletar imagens, depoimentos, entrevistas, e estou na fase da edição. Então, aguardem aí que logo, logo
veio o documentário, tá ali a Kelly, que é a minha assistente, que foi com a gente, né? Maravilhoso. Frio pra caramba, né, Kelly? Sim, mas o frio não era nada perto do que a gente estava dele. Foi fabuloso. Que da hora. Eu não sei se o povo tá ouvindo, mas é isso aí, concordo com ela. Era muito frio. Mas bacana. Levi, acabou o papo. Acabou nada, bicho. Acabou nada. A gente tava lá em Marcos Melo. É Marcos Melo. Não esqueça de convidar o Marcos Melo. Deixa eu falar do Marcos Melo, que ele... Ali, mano, o Joseph Campbell, né? Fala que tem dois tipos de narradores, né? Tem aquele que tem o narrador que conhece um pouco do mundo inteiro ou aquele que conhece profundamente o lugar onde ele vive. Né? O Marcos Melo é o cara que conhece profundamente o lugar onde ele vive. Não, o Marcos Melo é uma Você figuraça. senta com ele conta a história, velho, assim, de tipo... Não, teve um dia que nós estávamos no bar do Zé e ele chega do nada. Pensa num cara fanático pro rock and roll. Então o Marcos Melo é aquele cara que ele chega a incomodar, porque o assunto dele é só rock and roll. E ele conhece todos os discos, o nome da banda, Não, ele conhece o ano que foi lançado, ele conhece... Ele sabe quando o cara fez o primeiro exame de fezes, ele sabe tudo. Tudo, né? E nesse dia ele tava, não, porque quem é melhor, fulano ou Beltrano? E nesse dia tava a galera do hardcore, o Alex, tava toda aquela galera, né? E aí ele, quem é melhor, fulano ou Beltrano? Cicrano, e ele perguntando, né? O pessoal, não, pera, aí começaram a discutir, né? E esse assunto gerou uma polêmica grande, né? Que aí eu, não valendo nada, aí eu entrava no meio de um assunto sério, que os caras discutindo rock and roll, né? Aí eu chegava, cortava o assunto, não, mas pera lá, quem é melhor, Bartô Galeno ou Valdir Soriano? Aí os caras quebrava, né? Quebrava o assunto Lógico. dos caras, que eu estava falando do Ozzy não sei quem, de não sei quem, e eu chegava com Bartô Galeno e Valdir Soriano, né? Aí eu Bartô Galeno, né? Bartô Galeno, será? Ah, eu acho. Bartô Galeno... Eu sou da O Valdir Soriano, eu acho ele muito pop. Cara, você sabe que esses bregas, eu tava observando a estrutura melódica, harmônica, é muita influência mexicana. É mesmo? É, mexicana. Bilionário José Rico. É pura música mexicana. E é que assim, eu ainda não fiz uma análise das músicas para ver se é uma versão, ou se é uma paródia, ou se é uma versão. Paródia não é, uma versão como, por exemplo, Índia. Índia é uma versão da música paraguaia, o original é paraguaio. Sim, né? Essa eu conheço. Meu Primeiro Amor é uma versão. Então nós temos várias canções que são versões. Por exemplo, ai, 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 tá chegando a hora. Isso é uma versão, né? Ai, 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 canta e não chores, porque cantando se aleja, cielito lindo. É uma versão. E o Milionário José Rico, eu imagino, não sei, eles devem ter feito muitas versões. Porra, aqueles... Isso é uma valsa, Ah, não, né? é. Total. É uma valsa. Tem uma influência absurda. Uma influência, né, daqueles correão mexicano, daquelas valsas mexicanas. E o Valdir Soriano tinha muito disso. Muita coisa.